O rei esquecido de Itália, o Sacro Imperador Luís II da Germânia. 12 de agosto de 875. Morre Luís II, da Germânia, meu 34º avô, 17 vezes meu avô, rei de Itália, imperador do Sacro Império Romano Germânico e bisneto do imperador Carlos Magno. Está sepultado na Basílica de Santo Ambrósio em Milão. História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Luís II, rei de Itália, imperador do Sacro Império Romano Germânico, nasceu em 825 e morreu dia 12 de agosto de 875. Era filho de Lutário I, imperador do Sacro Império Romano Germânico e de Ermengarda de Tours, neto paterno de Luís, o Piedoso, imperador do Ocidente, filho do imperador Carlos Magno, e de Ermengarda de Esbá e neto materno de Hugo III, conde de Tours e de Eva de Alcherre. Luís II da Germânia, chamado o Jovem, imperador do Sacro Império Romano Germânico, governou sozinho entre 855 e 875. Primogênito do imperador Lutário I, tornou-se rei de Itália em 839 e passou a residir ali, sendo coroado rei em Roma pelo Papa Sérgio II, a 15 de junho de 854. Bisneto do imperador Carlos Magno, foi o primogênito do imperador Lutário I. Não se sabe bem se nasceu em 822 ou 825. Foi associado pelo pai ao reino da Itália desde 844. Os seus títulos foram Rei da Itália em 844, Imperador do Ocidente de 855 a 875. Enviado pelo pai a Roma no mesmo ano para fazer lá respeitar a autoridade imperial, foi coroado pelo Papa Sérgio II e imediatamente a seguir passou a defender o seu reino contra as invasões sarracenas. Casamento. Em 851 ou 855 terá casado com a lombarda Engelberga de Spoleto, que terá morrido entre 882 e 890, filha do Duque de Spoleto, Guido I de Spoleto e de Adelaide de Itália. Co-imperador. Foi coroado imperador, governando em conjunto com o seu pai, em Roma, pelo Papa Leão IV. Pouco depois de casar, passou a governar a Itália de modo independente. As guerras civis dos filhos de Luís tinham aberto todas as regiões do Império aos bárbaros. Os sarracenos, introduzidos no Ducado de Benevento por dois príncipes rivais, faziam ali progressos e avançavam. Venceram as tropas de Luís em 845, perto de Gaeta. Luís em 848 saiu vitorioso contra eles, perto de Benevento, e ao mesmo tempo restabeleceu a paz no Grande Ducado, dividindo-o entre os competidores. Marchou para o sul da Itália e obrigou os duques e príncipes de Benevento, rivais, Radelxis I de Benevento e Siconulfo, a fazerem a paz. Com sua mediação o Ducado da Lombardia ficou dividido, uma parte, com Benevento como capital, coube a Radelxis, e Salerno como principado independente sendo dado a Siconulfo. Radelxis, pacificado, já não necessitava mais dos seus mercenários sarracenos e traiu-os, entregando-os ao imperador, que os fez massacrar. Imperador sozinho. Depois da morte de seu pai, em 29 de setembro de 855, tornou-se imperador por direito. A divisão dos territórios de Lutário provocou o seu descontentamento. Só teve por herança a Itália. Em 857, aliou-se a Luís o Germânico e a Carlos o Calvo, contra o seu próprio irmão Lutário, rei da Lutaríngia. Mas depois que Luís assegurou a eleição do Papa Nicolau I, em 858, reconciliou-se com o irmão e recebeu algumas terras ao sul do Jura, em troca prometeu ajudar Lutário nos seus esforços para obter o divórcio de sua esposa Teutoberga. Como Carlos morreu sem filhos, em 863, obteve a região entre as montanhas do Jura e os Alpes. Carlos não tinha herdeiros, de modo que a Provença, sua herança, foi dividida com o rei da Lorena, seu outro irmão. As disputas de Luís II com os seus irmãos, porém, deram aos sarracenos tempo para se fortificarem no Ducado de Benevento e ameaçar toda a Itália. Em 866, por um edito, Luís mandou reunir as forças do seu reino para os repelir. Rei da Provença. Em 864 Luís entrou em rota de colisão com o Papa Nicolau I, a respeito do divórcio do irmão. Nos seus esforços para restaurar a ordem na Itália, Luís teve bastante sucesso contra os turbulentos príncipes italianos e contra os sarracenos,
que devastavam o sul da Itália. Em 866 derrotou os invasores, mas não pôde persegui-los pois não tinha frota suficiente. Em 869 fez, por isso, uma aliança com o imperador bizantino, Basílio I, que lhe enviou ajuda para a conquista de Bari, principal cidade dominada pelos sarracenos, que caiu em 871. No sul da Itália. Em junho de 866, Luís penetrou pela Campânia com sua mulher e fez reconhecer a sua autoridade pelos 3 príncipes de Benevento, Salerno e Capua, que defendiam a sua independência. Em 867, foi atacar os sarracenos na Apulia e sofreu uma grande derrota diante de Bari. Sem renunciar à sua intenção de expulsar os inimigos da província, em 868 tomou deles Matera, Venosa, Canosa. O seu irmão Lutário II morreu em 869. Retido no sul da Itália, Luís não conseguiu evitar a partilha da Lotaríngia, uma verdadeira usurpação, por seus tios Luís o Germânico, rei da França Oriental, e Carlos o Calvo, rei da França Ocidental. Em 870, venceu diversas vezes os sarracenos que devastavam a Calábria. Em 871 obrigou os infiéis que ocupavam a cidade de Bari a capitular. Tantos êxitos militares só foram obtidos porque passara 5 anos no Ducado de Benevento com um exército bárbaro, indisciplinado. As violências dos soldados, a autoridade arbitrária do imperador, o orgulho e a avareza de sua mulher Engelberga, tinham-se tornado insuportáveis ao povo e aos príncipes. Finalmente, Adalgiso, que noutras línguas se diz Adelco, príncipe de Benevento, teve a enorme audácia de prender, no seu palácio, o imperador Luís II, a 23 de agosto de 871. Todo o império se ergueu, horrorizado, com tal notícia. Adalgiso, temendo ser atacado por todos os príncipes carolíngios, libertou o imperador depois de o obrigar a jurar que não procuraria vingança da afronta, nem entraria em Benevento à frente das tropas. Parece que foi o desembarque de novos bandos de sarracenos que obrigou Adalgiso a soltar o prisioneiro, um mês mais tarde, e Luís foi obrigado a jurar que jamais se vingaria pelo insulto. Retornando a Roma, porém, rapidamente se esqueceu do seu juramento, tendo sido coroado, pela segunda vez, como imperador, pelo Papa Adriano II, a 18 de maio de 872. Voltando à Lombardia, no norte da Itália, aí morreu. Não se sabe bem em que aldeia ou cidade, mas foi na província de Brescia, a 12 de agosto de 875, sendo sepultado na Basílica de Santo Ambrósio, em Milão. Tinha fundado, às margens do rio Pescara, o convento de Casáuria, ao qual fez grandes doações. Foi sucedido pelo tio, Carlos o Calvo, pois apesar de ter tido 4 filhos, sobreviveu apenas uma filha, Ermengarda de Itália, minha 33ª avó, 17 vezes minha avó, casada, em março de 876, com Bosão da Provença, meu 33º avô, 17 vezes meu avô, fundador do reino de Arles, Provença, ou Baixa Borgonha. Família e descendência. Luís II era filho de Lutário I, rei da Lotaríngia e de Ermengarda de Orleães e Tours, filha de Hugo III de Tours e de Eva de Auxerre. Casou numa data incerta, estimada em 851 ou 855 com uma nobre de origem lombarda, Engelberga de Spoleto, minha 34ª avó, 17 vezes minha avó, filha do Duque de Spoleto, Guido III de Spoleto e de Adelaide de Itália, de quem teve. Ermengarda da Itália casada com Bosão da Provença, nobre franco com origem na família Bosónidas, que estava profundamente relacionada com a dinastia carolíngia, meus 33º avós, 17 vezes meus avós. Gisela da Alemanha, abadesa na abadia de San Salvatore de Brescia.